Você sabe quanto que é o seu patrimônio líquido? Eu digo em relação ao seu patrimônio financeiro. Você já parou para fazer essa conta? Ou você não tem nem ideia de como faz ou mesmo do porquê que isso é importante? Nesse vídeo eu vou te mostrar que é simples fazer o seu balanço patrimonial e também por que é tão importante. Eu sou Viviane Ferreira, planejadora financeira CFP e consultora de investimentos credenciada pela CVM e criadora do melhor curso online de finanças para mulheres. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Nesse canal nós falamos de finanças, investimentos, planejamento financeiro e sobre realizar sonhos. Se você está à procura de informações de qualidade e confiáveis sobre esse assunto, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho para você ser sempre avisada assim que tiver um vídeo novo. O balanço patrimonial ele é básico para você conhecer a sua vida financeira e para você começar o raio-x das suas finanças. É como fazer o seu hemograma, aquele exame de sangue que diz o básico da sua saúde para o seu médico. É um ponto de partida. Afinal de contas, você só pode cuidar, gerenciar o que você conhece muito bem. Eu sei que esse termo balanço patrimonial pode parecer algo muito complicado ou formal, mas não é. Você vai ver que é simples. O que é o balanço patrimonial? É colocar no papel de forma organizada como está o seu dinheiro, o seu patrimônio hoje. Não estou falando das entradas e saídas no mês a mês, não. Vamos pegar um drone e vamos olhar um pouco mais de cima da sua vida financeira, ter uma visão um pouco mais macro, assim, mais geral. Você pode fazer o seu balanço patrimonial numa folha de papel, no seu caderno ou mesmo numa planilha. Eu costumo usar planilha e eu já vou te mostrar como faz. Quem deve fazer o balanço patrimonial? Você mesma pode fazer o seu balanço. Se você é casada e os bens são em comum com seu parceiro, você pode fazer um balanço em conjunto. Agora, se você possui patrimônio, renda própria, talvez você queira fazer esse balanço separado ou junto, enfim. Está tudo certo, a maneira com que você se sentir mais confortável fica ao seu critério, ao critério do casal. Por que é importante fazer o balanço patrimonial? Para você poder gerenciar suas finanças, você só pode gerenciar aquilo que você conhece muito bem. Então, a gente precisa conhecer. E se você quer chegar em algum lugar na sua vida, aumentar o seu patrimônio ao longo da vida, você precisa acompanhar e saber se ele realmente está aumentando a cada ano. Eu, por exemplo, uns 2 anos atrás, quando eu fiz o meu imposto de renda, de repente eu tomei um susto, porque eu tinha um patrimônio e eu percebi que o meu patrimônio tinha diminuído muito mais do que eu imaginei, do que eu tinha gasto, investido em treinamentos, gasto em viagens, outras coisas mais. Bom, aí eu pensei, né? Então aí eu resolvi ficar atenta para eu poder recuperar esse valor e não deixar isso acontecer novamente. Quando que é o momento ideal para você fazer e revisar o seu balanço patrimonial? Nós estamos numa época excelente para fazer o balanço do patrimônio, que é o final do ano. E depois você pode revisar o seu balanço em março, quando você vai fazer o seu imposto de renda. Aliás, a sua declaração de imposto de renda é um bom ponto de partida nesse momento, para te dar uma base para o seu balanço patrimonial. Agora, tem uma diferença importante. No caso de ações, de fundos de ações, fundos imobiliários, de imóveis, no balanço patrimonial, você vai colocar o valor de mercado hoje. Agora, no imposto de renda, você coloca o valor que foi investido, porque você de fato vai ter ganhos e pagar o imposto sobre esses ganhos somente quando você vender esses ativos, né? O balanço patrimonial, ele é muito simples. É você saber tudo que você tem na sua vida financeira, seja em investimentos, imóveis, automóveis, ou seja, as coisas de valores que você possui e que podem se tornar dinheiro de alguma maneira. E também os compromissos financeiros, ou seja, as dívidas, os financiamentos. Se você tem um financiamento imobiliário, um consórcio,
uma carta de crédito, uma herança que você recebeu, tudo você precisa contabilizar para você tirar um raio-x da sua vida financeira. Primeiro, pega uma folha de papel e divide no meio. No lado direito, você vai colocar os seus ativos, tá? Que é, primeiro você vai colocar os ativos de curto prazo, ou seja, os ativos são aqueles investimentos, o dinheiro que você tem guardado para sua reserva de sossego ou para os projetos que você vai usar em menos de 12 meses. Depois você vai colocar o de longo prazo, médio e longo prazo. O que você tem de investimentos para mais de 12 meses? Aqui entra os seus fundos imobiliários, previdência, aquela previdência da empresa também, o fundo de garantia você pode colocar também, se você tiver, enfim, coloca tudo que você tiver de mais longo prazo. E aqui embaixo, imobilizado, você vai colocar o que você tem de bens. Ah, eu tenho um imóvel, eu tenho um carro, eu tenho uma moto, um cavalo, enfim, o que você tiver de bens aqui que dê para vender, mas que não está em investimento financeiro, que está em algo, né, imobilizado. E aqui depois você vai somar esses valores, vai ter um valor total aqui, né? O curto prazo, o longo prazo e o imobilizado, você vai ter um valor total aqui de ativos que você possui. Ah, um detalhe importante aqui, se você tem um imóvel financiado, você vai colocar aqui o valor que ele tem de mercado, mas sem exagerar, tá? E depois soma tudo e vai ter o valor total aqui. Do lado esquerdo, você vai colocar os passivos, o que você tem de compromissos financeiros, de financiamento, de dívidas, de consórcio, enfim, o que você tem de compromisso para pagar aqui. Primeiro, de curto prazo, é o que você tem para pagar nos primeiros 12 meses. Aqui não entra conta fixa de consumo, condomínio, luz, gás, não. Entra compromissos que você já tem. Então, financiamentos, consórcios, compras parceladas de 10 vezes, 12 vezes, isso pode entrar aqui sim. Então, você vai pôr tudo que tem de curto prazo para os próximos 12 meses e de longo prazo, que tem para pagar para acima de 12 meses. Você vai então somar todos os seus passivos, e isso aqui é o que você deve e não tem medo de pagar, não é mesmo? Então, o problema não é dever, o problema é se você dever e tiver atrasado e atrasar esses pagamentos, né? Esse é o problema. Agora nós vamos calcular o seu patrimônio líquido, que é o quê? Pegar o total de ativos, essa soma aqui todas, e diminuir o total de passivos, tudo que você tem menos tudo que você tem a pagar. Então, ativo menos passivos, aqui sim você vai ter o seu patrimônio líquido. Então, se aqui deu a soma de 100 mil e aqui deu 60 mil, 100 menos 60, você vai ter um patrimônio líquido de 40 mil reais. Então, é por isso que eu pedi para aqui você colocar o valor do seu imóvel, quanto que ele vale se você fosse vender. E aqui você coloca o valor do seu financiamento, se ele tiver financiado, lógico. Então, o líquido que você tem mesmo do imóvel é o que você já pagou, é o valor de mercado menos esse financiamento. E esse vai ser o seu patrimônio líquido, que é de fato quanto que você tem. Se o seu objetivo é ter um patrimônio que gere uma renda por mês para você viver, para você ter a sua liberdade financeira, essa tabela aqui é o que vai te mostrar se a cada ano você está indo para o caminho certo. É o aumento do seu patrimônio, né? Isso que vai te dizer se você está na direção certa. Uma dica importante: o ativo que te enriquece é aquele ativo que coloca dinheiro no seu bolso e não o que tira, tá? É um conceito interessante daquele livro Pai Rico, Pai Pobre. Você já leu esse livro? Se você não leu, vale a pena ler. O que quer dizer? Bom, o investimento, por exemplo, o dinheiro que você tem aqui investido, que está lá gerando renda e que vai sendo reinvestido, isso são ganhos e faz o seu patrimônio crescer. Então, isso coloca dinheiro no seu bolso. Agora, por exemplo, um carro. Se aqui no imobilizado você tem um carro. O carro, ele é um ativo passivo. Por quê? Porque ele tira dinheiro do seu bolso. A cada ano, o valor do carro diminui.
a cada ano você tem despesas com o seu carro, a não ser que você trabalhe como motorista de aplicativo, né? Mas se não for esse o seu caso, o seu carro ele é um ativo que, ok, você pode vender agora, mas ele é passivo, porque ele vai diminuindo o valor, ele não põe dinheiro do seu bolso, ele tira dinheiro do seu bolso. Então corre lá e vai fazer o seu balanço patrimonial e conta aqui para mim o que você descobriu no seu balanço patrimonial. Conta aqui para mim, o seu balanço patrimonial deu hashtag positivo ou hashtag negativo? Tem muita gente que deve mais do que tem e isso torna o balanço negativo. Por exemplo, se o patrimônio da pessoa é de 100 mil reais e tiver um financiamento de 200 mil reais, então ela tem um patrimônio negativo líquido de 100 mil reais, menos 100 mil reais. Esse é o patrimônio dela líquido. De agora em diante, o que você vai se preocupar em ter na sua vida? Mais ativos ou mais passivos? Comenta aqui para mim. Deixa aqui também o seu like, compartilha com aquela sua amiga que precisa saber dessa informação e deixa suas dúvidas que eu vou te responder. Muito obrigada por me ajudar nessa missão de vivificar e enriquecer a vida de cada vez mais mulheres. E até o próximo vídeo.